E aí, galera, tranquilo, na boa? Acabei de chegar na minha caminhada e nesta caminhada eu vinha refletindo sobre umas duas perguntas que coincidiram em conteúdo e me fizeram pensar. As perguntas tratavam do seguinte tema, né? Perguntas educadas, inclusive, né? Que era se eu excluía ou por quais motivos eu excluía determinadas ideologias e aceitava como verdadeira outras ideologias, né? Provavelmente lá tinha aquela questão, por que tu é esquerdista, né? E se tu é esquerdista, por que tu excluis outras formas de ver o mundo? Bem, percebi que aqui a principal questão não era se eu era esquerdista ou não, mas a discriminação, baseado em quê? Né? Sendo que várias vezes eu já citei Paulo Freire, quando ele diz que não importa a ideologia, mas sim se tua ideologia é excludente ou é inclusiva. E eu sempre digo que eu sou de uma vertente inclusiva. Mas essa pergunta aponta para os meus critérios, para excluir ideologias. E aí fiquei pensando, pois bem, imaginando, e eu sou muito imaginativo, né? Imaginando uma mesa redonda para esta mesa, eu chamaria as pessoas possíveis de dialogar, né? Portanto, ao chamar uns, deixando outros, realmente eu estaria excluindo desse ambiente de discussão algumas pessoas. Então, eu seria excludente ou includente? Eu continuo mantendo a ideia de pessoas que uma pessoa que inclui outras, mas também uma pessoa prudente, uma pessoa racional e que tem cuidados ao chamar pessoas para a conversa. Então, nesta mesa, quem eu chamaria? Fiquei pensando agora e cheguei à conclusão, e aqui lembrando bastante John Rawls, Habermas também, mas bastante John Rawls. Eu só chamaria para essa mesa pessoas que coubessem alguns critérios. Quais seriam? Né? Me vem à mente pessoas racionais e que queiram usar a racionalidade, pessoas que ponderem, que saibam ponderar, portanto, que argumentem, né? Pessoas que acreditem na liberdade, pessoas que acreditem na igualdade entre as pessoas, né? E, por consequência desses itens, uma consequência lógica, pessoas democratas. Percebam que com esses critérios eu já estaria afastando da mesa, impedindo do acesso à mesa aquelas pessoas que sejam fascistas, nazistas, extremistas e vários istas que a gente imaginar por aí, porque a pessoa que quer dialogar e é prudente para resguardar a qualidade do dialogar, é preciso pensar as pessoas que podem ser chamadas para o debate, porque debatem, podem ser chamadas para o diálogo, porque dialogam. Pessoas que são monocórdicas, que são monológicas, que são pessoas dadas à crença e não à reflexão, são pessoas que impediriam o fluir dessa discussão. Portanto, seria uma discussão que não teria uma consequência positiva, tenderia as pessoas a brigarem entre si, né? O que evidentemente não é o objetivo de uma mesa redonda para pessoas dialogarem. Então, neste imaginário em que eu
chamaria as pessoas, eu já deixo bem claro quais pessoas não viriam a esta conversa, né? Portanto, as ideologias que não seriam chamadas, né? As ideologias que não são compatíveis com os critérios que eu elenquei. E o que me lembra, eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos o seguinte, né? Aquela expressão que disse, sei lá, 10 nazistas numa mesa e eu me sento, agora são 11, né? Então eu preciso ter esse cuidado. Mas eu acrescento algo a mais. Para que essa mesa seja possível, é preciso um mínimo existencial, do qual eu já falei antes em outros vídeos. Mas esse mínimo está lá no artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, e no artigo 3º, que eu amo muito, né? Ou seja, a dignidade da pessoa humana para todos, né? E a eliminação, a erradicação da pobreza, né? No caso, estou me referindo à Constituição Federal, portanto, estou falando em Brasil. Então, um Brasil sem pobreza e um país, né, um Brasil que valoriza a dignidade humana, esta mesa seria possível, né? Então, seria interessante para essa mesa apontarmos esses critérios que eu falei. Por quê? Porque o mínimo existencial estaria garantido para todos. Portanto, quem desejasse participar desta mesa, né, seriam pessoas que teriam a liberdade de participar ou não, porque o mínimo já tem. E por outro lado, as pessoas que seriam irracionais, que se manteriam irracionais, se manteriam fascistas, nazistas e usistas todos, né, assim se manteriam por escolha, porque o mínimo existencial todos teriam. Então, só nesse ambiente do artigo 3º e do artigo 1º da Constituição Federal, esta mesa seria viável, né? E, portanto, há quem diga que John Rawls, na sua fala, no seu livro, deu uma viajadinha quando ele não levou em consideração que é preciso uma qualidade mínima de vida para que se possa fazer discussões sobre a justiça. Então, insistindo na resposta à pergunta principal, né, para discutirmos a justiça, ou para eu discutir qualquer coisa, eu preciso eliminar determinadas ideologias da minha fala? A resposta é, evidentemente, sim. Quais as ideologias? As que não estão adequadas aos critérios, ou seja, toda ideologia irracional, toda ideologia que não pode ponderar porque não tem argumentação, toda a ideologia que não quer a liberdade para todos, ou liberdade que era apenas para alguns privilegiados, né? Eu preciso evitar toda a ideologia que não crê na igualdade entre as pessoas. E por último, por consequência, né, eu preciso afastar dessa discussão as pessoas que não são democráticas, até porque a mesa é redonda. E eu quero marcar a ideia da mesa redondinha, né? Não há espaço para privilégios, não há uma cabeceira na mesa para a autoridade sentar, né? Vamos imaginar que essa mesa redonda significa o artigo 1º e o artigo 3º. Só pessoas alimentadas, só pessoas que estão maximamente igualadas, não em 100%, porque é impossível, mas maximamente igualadas, na medida do razoável, somente essas pessoas teriam tempo, teriam capacidade para sentar-se a essa mesa. Outra coisa interessante, aí eu busco o Rawls, né? E aí ele me ajuda quando ele fala de que seria interessante discutir a justiça pessoas que magicamente, né, não soubessem para qual lugar voltariam, ou seja, pessoas que esquecessem se são ricas, se são pobres, se são loiras, se são negras, pessoas que não soubessem de onde vêm, para onde vão e que, portanto, por não saberem, por terem esquecido, para onde voltarão depois dessa reunião, nessa mesa de iguais, depois dessa reunião nessa mesa de iguais, né? Por não saberem, terão que pensar a justiça de tal maneira que seja bom, a justiça seja boa para elas,
mesmo se elas forem das elites e mesmo se elas forem das classes menos privilegiadas. Né? Pessoas que não sabem para onde voltarão deverão decidir maximamente o melhor possível para todos, porque não sabem a sua origem, não lembram mais a sua origem. Né? Claro que isso é uma imaginação do John Rawls, mas é bastante interessante. Então, eu responderia, portanto, e já encerrando, dizendo que sim, eu excluo determinadas ideologias para que eu possa ter como resultado das minhas ações, ter como sustentação para a minha moralidade o máximo possível de resultados bons para todas as pessoas. E resultados bons, eu sempre digo que são resultados bons, são acesso às benesses sociais. Eu só posso escolher esta ou aquela ideologia se essa ideologia escolhida, ela tem um mínimo de garantia, de melhoria de acesso às benesses sociais. Saúde, educação, moradia, etc, etc, etc. E que, portanto, moralmente, eticamente, eu deverei excluir toda aquela ideologia que afasta as pessoas, o maior número de pessoas, afasta as pessoas destas benesses sociais. Então, entendo que respondi dizendo sim, eu excluo determinadas ideologias, mas eu continuo me acreditando alguém vinculado a um pensamento que inclui. Só que para que eu possa incluir todas as pessoas, aquelas que são contra a inclusão precisam ser afastadas para pensar como incluir e depois, quem sabe, incluí-las, mas só depois de ter garantida as condições mínimas para que a discussão racional, justificada, uma discussão produtiva para a fraternidade humana, para as melhorias sociais, possam acontecer. Porque se nós perturbarmos essa mesa redonda, colocando pessoas avessas a tudo que melhora a qualidade de vida, só vai perturbar e, portanto, nós não evoluiremos. Ficaremos só ali brigando, jogando frases, palavras uns contra os outros e não teremos avanço. Portanto, fica aí a minha resposta. Abraço!